Fala galerinha, Brian Souza na área. A gente começa a falar de garantia hoje. O primeiro modelo de garantia que a gente vai estudar é o aval, mas antes a gente precisa falar de algumas outras coisas. Na verdade, a gente precisa entender o que é garantia real e pessoal. Eu vou aproveitar essa aula hoje para falar isso bem rapidinho. A gente entra no conceito de aval e depois a gente vê o benefício de ordem e ação de regresso, que são duas coisas específicas do aval que são muito cobradas em prova e a gente precisa saber. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, falando sobre garantia no geral, tá? Não apenas do aval. Sempre que a gente falar de garantia, você precisa ter a capacidade de conseguir distinguir se a gente vai estar falando de uma garantia real ou de uma garantia pessoal. Essa terminologia é extremamente importante para que você consiga responder questões de prova, porque muitas questões falam assim, um tipo de garantia real, um tipo de garantia pessoal. Então, se você não souber esse conceito, você vai dançar. Começando pela garantia pessoal, que é mais fácil. Pessoal vai envolver uma pessoa, obviamente. Garantia pessoal, uma pessoa. Então, uma pessoa vai estar garantindo essa operação. Os melhores exemplos que a gente tem é aval e fiança. E a garantia real? Não vai ter pessoa. Se não tem pessoa, vai ter que ter algum bem dando essa garantia. Então a garantia real tem algum bem que comprova, né, que garante aquele pagamento. E aí, no caso, a gente tem a hipoteca e o penhor como alguns exemplos de garantia real. Então, imagina que você se compromete, tem uma dívida com a pessoa. E você fala, olha, se eu não te pagar, eu te dou o meu carro. O carro ele é um bem, então é uma garantia real. Olha, se eu não pagar, você pode cobrar do meu pai. Meu pai vai pagar para você. O pai é uma pessoa, então é uma garantia pessoal. Conceito importante. Existem outros tipos de garantia, né? Se a gente for ver direito do consumidor, algumas coisas dentro do aspecto judiciário, sim. Mas para o nosso estudo de sistema financeiro, são essas duas modalidades que a gente precisa saber. Beleza? Entendendo quais são os dois tipos de garantia que tem, que é a real e pessoal, a gente começa a falar realmente aí do nosso instrumento de estudo da aula de hoje, que é o aval. O aval é uma garantia pessoal. Então vai ter uma pessoa por trás dessa garantia. E o outro ponto importante do aval é que essa garantia ela é dada em um título de crédito, que pode ser uma nota promissória, uma letra de câmbio, uma duplicata ou até mesmo um cheque, no qual essa pessoa, tá, se compromete a realizar o pagamento. Então, como é que funciona isso? O que é um título de crédito? O título de crédito ele é como se fosse um comprovante, tá? Ele é um documento que comprova dívida, tá? É isso que é um título de crédito. Então, o mais comum que a gente tem, né, que vem caindo em desuso, né, mas que a gente via muito, principalmente quem é mais velho, sabe, é o cheque, né? O que é o cheque? O cheque é um documento que você assinava, um papelzinho, que você falava, ó, esse papel vale R$ 1.000, você dá para outra pessoa ia no banco e receber esses R$ 1.000 da sua conta. Então, sempre que eu for falar de aval, eu vou precisar de um documento, eu vou precisar de um título de crédito para que ele exista, tá? Extremamente importante você saber lembrar desse conceito. E o que acontece nesse aval? O título de crédito é uma pessoa que assina, então imagina que eu vou te dar um cheque, tá? Eu pego aqui um cheque, falo, olha, pum, e aqui o cheque vale R$ 100. Então é um papelzinho que tem lá, tem a minha assinatura e tudo mais. Se você for no banco, o banco vai ver se tem esse dinheiro na minha conta e vai te pagar. O que é o aval? Então aqui, ó, o cheque sou eu. Eu que estou passando para você. Perceba que nessa relação sou eu e você. Só que aí você fala, pô, Brian, tu tem maior cara de caloteiro. Eu acho que você não vai me pagar. Pô, alguém precisa, pô, provar que você vai pagar isso. Aí vai minha mãe, né? Tadinha. Aí minha mãe
Assina aqui no cheque e fala, olha, se o Brian não pagar, eu pago. Então você tem uma garantia da minha mãe. Pô, e na minha mãe você vai confiar, né? Em mim tudo bem, mas na minha mãe você tem que confiar. Então isso que é o aval. Minha mãe chegou lá em um título de crédito e falou, olha, eu pago. Só que olha que coisa louca. No aval, o garantidor, ou seja, minha mãe, ela não é protegida pelo benefício da ordem. O que é o benefício da ordem? Ordem de cobrança, tá? Então é o benefício da ordem de cobrança. Vamos supor que você foi lá pagar o cheque, pum, não tinha dinheiro. Você vai poder cobrar esse valor de mim ou da minha mãe, sem ordem. Você vai ter que cobrar primeiro de mim para depois cobrar dela. Porque no caso do aval, o avalista, né, que é quem se compromete a pagar, o avalista ele se equipara ao próprio devedor. Então, olha o sanhaço de você ser avalista de alguém. É como se a dívida fosse minha e da minha mãe, nesse caso. E você pode cobrar qualquer um dos dois. Minha mãe ela não tem um benefício de ordem. Você não vai cobrar primeiro de mim para depois cobrar dela. Você pode cobrar de qualquer um dos dois. Beleza, tem mais alguma coisa que eu preciso saber sobre a aval, Brian? Sim, tá? Que é essa questão do aval parcial. O que é isso? Vamos lá. Conforme disposto no artigo 897 do Código Civil, é vedado o aval parcial. Ou seja, se eu tenho uma dívida de R$ 1.000, vamos supor que eu fui lá e fiz uma dívida, emiti um cheque de R$ 1.000. Se a pessoa fosse avalista, ela tem que ser o avalista R$ 2.000. Ela tem que garantir o valor todo, tá? Então, não existe aval parcial. O aval tem que ser sobre todo o valor do título. Essa é a regra geral. Mas como tudo, né, na vida existem exceções. A principal exceção que a gente tem é no caso do cheque. O cheque pode ser garantido no todo ou em parte, tá? No todo ou em parte. Isso daqui é um nuance muito importante, porque isso já foi questão de prova, já teve discussão, foi questão que foi analisada se tinha anulação ou não, porque quando você olha pela regra geral do Código Civil, que é a lei aonde vai estar expressa as questões das garantias, lá fala que o aval tem que ser dado como um todo. Mas existem leis específicas, como a lei do cheque, que ela diz que o cheque ele pode ser garantido em parte, tá? Então, como o cheque é um instrumento financeiro, a gente está falando de garantia dentro do sistema financeiro, eu acho que é uma exceção bacana para você saber. Brian, preciso ficar noiado com isso? Não, tá? Isso daí teve uma questão em 300 anos que teve esse problema. A maior parte das questões realmente vem dos outros conceitos que a gente viu, beleza? Para a gente fechar, tá? A gente vai falar sobre a possibilidade da ação de regresso. Isso aqui é importante, tá? O que é ação de regresso? Vamos lá. Deixa eu sair da imagem de caloteiro. Vamos botar agora o João como caloteiro, tá? O João emitiu um cheque de R$ 100, sei lá, para alguém, para o José. O José não confiava no João, pediu para que o João apresentasse um avalista. E aí, o Mário foi lá. O Mário foi lá e deu o aval. Que Mário? O Mário aqui é amigo do João, tá? Chegou, o José foi descontar o cheque, não tinha grana no cheque, não tinha grana no cheque.
José foi lá e cobrou direto do Mário. Lembra? Não tem benefício de ordem. Não precisa cobrar primeiro o João. Ele foi cobrar direto o Mário. E o Mário foi lá, pagou, cara. O Mário foi lá, deu os cenzão pro José. O Mário dançou. O Mário realmente perdeu os 100 reais. Realmente, ele pagou os 100 reais pro José. Só que agora, o Mário, ele tem o direito da ação de regresso. O Mário, ele pode cobrar esses 100 reais do João. Então, isso que é a ação de regresso. Beleza? E por fim, o aval ele pode ser dado no verso ou no anverso, tá? Anverso é a frente do título. Se o aval for feito no anverso, ou seja, se o aval for feito na frente do título, basta a simples assinatura. Se eu for fazer o aval no verso, eu preciso colocar o verso e colocar. Se dá o aval e fazer a assinatura. Na frente, se você assinou junto, se considera que você é avalista. Beleza? Bem simples, né? Bem tranquilo, não tem aí muito que a gente aprofundar. Aval é uma pessoa que está dando, então é uma garantia pessoal. E assim a gente fecha essa aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre fiança. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aqui no link da descrição também tem várias coisas importantes, né? Quem quiser aí fazer parte do grupo do Manual dos Bancos tem. A gente tem o grupo gratuito do Telegram. Tem algumas coisas bacanas. Recomendo que você olhe também a descrição do vídeo. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.